Alexa, entrar. Tudo bem. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. E você, Lu? Perfeito. Conta essa Inclusive, essa tecnologia. Essa tecnologia a Ball também entrega. Uau! Porque a Ball entrega tudo, inclusive a Alexa. E toda essa automação que você pode ver. Então isso também a Ball entrega para você. O conceito e o diferencial desse empreendimento, Márcia? O conceito é o High Luxury da Ball, que é um conceito que só a Ball entrega no mercado de Curitiba. Que é o conceito de que na entrega das chaves, o cliente Ball, ele não tem pós-obra. Ele tem uma economia de tempo, a gente preserva o que é mais precioso para o nosso cliente, que é o tempo. Então, depois que a gente entrega a obra, ele não tem nenhum custo com obra, nenhum custo com nenhum profissional aqui dentro, porque a gente entrega tudo. Tudo que você está vendo aqui, a Ball entrega para o cliente. Além do projeto de design de interiores. Então, imaginemos que isso aqui é uma página em branco que o cliente pode desenhar como ele e sua família quiserem. Porque cada família é única, cada cliente é único e tem as suas próprias necessidades. Então, a gente coloca isso aqui, todo o portfólio que a Ball entrega para o cliente escolher. Então, é um exemplo, tá? O cliente pode escolher entre 440 tipos de piso. Isso só a Ball entrega. O cliente pode escolher entre a paleta da Souvenir inteira. Só a Ball entrega. E entrega pronto, pintado da cor que ele quiser. Projeto luminotécnico. A Ball entrega o projeto do jeito que o cliente quiser. Se o cliente quiser 40 pontos de luz na sala, ele vai ter. Porque a Ball entrega tudo. E a flexibilidade da obra mesmo dentro das plantas que temos? Sim, nós estamos agora num apartamento de 155 metros quadrados com 3 suítes. Mas imaginemos que esse meu cliente precisa de um office. A gente desenha um office para ele. Ele quer 2 suítes em um office. A gente desenha. Ele quer uma suíte. A gente desenha também. Porque dentro desse projeto de interiores que a Ball oferece para o nosso cliente, a Ball desenha do jeito que o cliente quiser. Perfeito. Tá? Então, se o meu cliente ele quiser um fogão de parede e um fogão na ilha, a gente entrega tudo pronto para que ele coloque um fogão de parede e um fogão na ilha. A Ball entrega. E os detalhes, né, que a Ball Sim. tem essa preocupação, né, com o cliente. A preocupação é completa com a segurança, com a praticidade, com a economia, tá? E a sofisticação que o cliente espera e precisa da Ball. Então vamos lá, a gente entrega o ar-condicionado instalado. Um ar-condicionado Samsung cassete wide-free. Então, instalado aonde ele quiser, em 2 pontos na sala e ele que vai dizer aonde que ele quer. Em todas as suítes o ar-condicionado é instalado. Aquecedores de passagem instalados, ele não vai ter essa preocupação. Tá? Um diferencial bastante importante é a aspiração interna da Ball. Então a gente tem 2 pontos onde ele escolhe aonde ele quiser e já vem instalado. E o bacana da Ball que não é o ponto para, já é instalado. Aquecimento de toalha, não é o ponto para a toalheira elétrica. Já vem instalado. Já vem instalado, 2 na suíte principal e 1 em cada suíte nas outras suítes, tá? Vamos lá, desembaçador de espelho, não é o ponto. A gente entrega desembaçador de espelho com o espelho instalado, do jeito que o cliente escolher. Tá? Então tudo isso a Ball entrega para você. Essa é uma planta de 155. Isso. Quais as outras que nós temos? A gente tem unidades de 155 metros, 158 e tem uma por andar com 202 metros quadrados. Uau! E olha a vista que tem o empreendimento. Exatamente. É uma vista. Esta planta de 202 é uma vista. E o detalhe da face. Sim. Todas as unidades têm face norte. Então, assim, todas as unidades vão ter face norte, o sol da manhã em algumas unidades de 155 e o sol da tarde também nas unidades de 158. Então, tudo isso foi pensado na construção desse empreendimento, quando ele foi pensado, quando ele foi sonhado pela Ball. Essa importância com a luminosidade, tá? Com a circulação de ar, com tudo isso foi pensado para que seja entregue o melhor para o cliente. O detalhe também que nós
né? É um detalhe importante, o lavabo tem uma circulação própria, né? Lavabo com circulação interna. Todos os Sim. lavabos, sim. Uhum. São pequenos detalhes que a Ball pensa. Tá? Sim. Inclusive, falando em lavabo e todas as suítes já vêm com cuba esculpida em mármore. E não é qualquer mármore, é mármore que o cliente escolher. Se o cliente quiser, a gente leva o cliente até a marmoraria, ele escolhe exatamente a chapa dele, um branco paraná mais claro, mais escuro, mais rosado, menos rosado, e a gente faz do jeito que ele escolher e qual chapa ele escolher, e já vem pronto para ele. Detalhe é do vidro, o próprio vidro, na questão do som. Tô ouvindo os carros, né? A tranquilidade do silêncio. Esse é um diferencial grande também. Este é um dos principais diferenciais da Ball, tá? Porque a gente tem ali uma estrutura de 10 milímetros de vidro. Exato. Tá? Com espaçamento. Então ele funciona como se fosse uma cervejeira, tá? Então ele tem 2 e 2 milímetros de um lado, 3 e 3 de outro, tá? E com esse espaçamento que gera um conforto acústico muito grande. Muito grande não, um conforto acústico perfeito. A sofisticação. A sofisticação, tá? Então, assim, por mais que ele esteja numa unidade baixa, que tenha barulho ao entorno, com esse conforto dessa esquadria pensada especialmente para Ball, ele vai ter um conforto acústico completo. Perfeito. E 155 metros, você estava apresentando, né, o apartamento. Ele é muito bem distribuído, né? A planta dele é excelente. Exatamente. Porque nós temos um espaço considerável, bacana, nos quartos, 3 suítes, né? Na sala, aqui na cozinha, entre a sacada também. A gente tem um living bem confortável, certo? Tá? Uma cozinha que se integra a esse living, mas ela pode ser também exclusiva, porque a gente pode fechar isso aqui e deixar ali um espaço para receber visitas aqui. Então, assim, ele é muito bem pensado. Tem uma área técnica bacana, com circulação de ar externa, tá? A gente tem uma lavanderia também com piso aquecido, o que causa um conforto no ambiente. O nosso lavabo com circulação externa, com ventilação externa também. Então, tudo isso é pensado. E, Lu, só trazendo o teu cliente aqui para você conhecer o conforto dessa unidade, dessa planta de 155 metros, e a gente tem uma muito semelhante de 158. Tá? E o detalhe principal é que isso aqui é uma ideia. Sim. O cliente que vai dizer pra gente o que ele precisa. Se ele gostou disso aqui, se ele não gostou, o que ele quer que mude, que a gente mude. Detalhes que faz uma diferença, né, grande. E hoje, Curitiba, nós precisamos desse conforto em questão do clima, você ter um piso aquecido em todo o apartamento. E o importante é que é um piso aquecido hidráulico, que causa uma economia enorme no final do mês. Sim. Então o cliente não tem medo de utilizar esse conforto, tá? Por ser hidráulico. Então esse é um principal diferencial que é um divisor de águas, assim, que eu digo que a Ball oferece. Ninguém no mercado oferece o que a Ball entrega. E a Ball entrega tudo. A história, assim, o significado do nome Ball. Ele é construção em irlandês. Então ele vem daí. Tá? Ele é construção numa outra língua em irlandês. Bacana. Ficou diferente. Sim. E estamos aí há 29 anos, para você ter uma ideia, com o mesmo CNPJ. Não mudamos esse CNPJ há 29 anos. Então isso causa uma segurança para o teu cliente que nenhuma outra tem. Né? E financiamento próprio. Financiamento próprio nós temos também. Ótimo. Tá? E nós temos um fluxo muito tranquilo para o teu cliente, muito tranquilo. E um dos outros diferenciais da Ball, e se eu posso dizer que é o principal, todos os clientes saem com o contato do dono da construtora. E construtora que entrega o seu celular para todos os clientes. Isso é uma segurança para nós corretores. Sim. Isso é uma segurança para o mercado e isso principalmente é uma segurança para o cliente final. Por que isso acontece? Porque a construtora tem certeza que nós não tenhamos problemas de pós-obra. Que a gente tem certeza do produto que a gente entrega, da qualidade que a gente entrega. Exato. Qualidade e sofisticação, construtora Ball. E vamos chamar o pessoal que nos assiste a realizar o seu sonho, o seu investimento. E falando em investimento, tá?
o metro quadrado e nessa questão do retorno da taxa. Então vamos lá. A gente hoje, entregando tudo que a Ball entrega, a gente parte aqui no Greca de metro quadrado de 17.700, que é muito compatível com o mercado, mas não com o que o mercado entrega. Tá? Então a gente está muito acima porque a gente entrega tudo, o cliente não vai ter um custo pós-obra. Certo. Tá? E o bacana é que no nosso parcelamento, a gente tem uma incidência de INCC, como todas as construtoras, mas a gente pode segurar esse INCC até a entrega da obra. Então você tem uma previsibilidade, o cliente tem uma segurança de quanto que ele vai estar despendendo todo mês, tá? E esse INCC a gente deixa para o final da obra, para o cliente financiar ou quitar. Então isso é uma segurança e um cuidado que a construtora tem com o cliente para que o cliente tenha previsão do que ele vai estar pagando para a gente. Exato. E essa parceria com o Se Liga na Lu, né? Eu, Luciana Abra, sou corretora de imóveis e apresentadora 20 anos aí com vocês, certo? Estamos aqui com essa parceria para realizar, né, a sua moradia em alto padrão, certo? E uma condição especial. Chama ali no QR Code, entre em contato comigo, faremos essa visita e a certeza que você vai estar com qualidade, com seu bem-estar, morando com a sua família. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço a visita de vocês e estamos aqui à disposição para recebê-los com todo o carinho, com todo o conforto que o cliente merece. Um brinde a Um brinde a bom. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Casa Aberta sobre a compra e venda do seu imóvel. A importância que muitas vezes temos para comprar com segurança e gerar maiores valores. E às vezes as pessoas não entendem qual é o caso certo para se seguir dentro de uma documentação. Muitas vezes você espera ali e vai economizar buscando pela internet. Então isso pode ocasionar dano, sim. Estamos aqui para esclarecer com o Dr. Bruno. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu? Um prazer recebê-lo. Prazer é meu, tudo bem? Estamos aqui, né, para estar alinhando com os nossos telespectadores a maior segurança na compra e venda do imóvel, certo? E muitas vezes as pessoas vão lá na internet, certo? Opa, vão bastante. Né? E faz um contrato. Qual que é o risco de tudo isso? Essa economia vai virar um prejuízo. Vai, com certeza. É mais ou menos como se a gente tentasse vestir uma roupa que não cabe bem na gente. Esses contratinhos de internet, eles são bastante genéricos, porque eles tentam abraçar o mundo. Mas aí você tem uma situação muito específica que precisava ser abordada no seu contrato e você não sabe, porque você foi lá e baixou o contrato.
Então a gente não sabe o histórico do imóvel, não sabe que condições ele tem, não sabe se ele tem algum problema que precisava ser resolvido antes da assinatura, e aí a gente vai lá e assina aquele contrato genérico que não prevê aquela situação. E pode ser que mais para frente a gente precisasse dessa segurança que esse contratinho de internet não nos dá. As letras minúsculas. É o terror de todo mundo, É né? o terror de todo mundo, quando assina né? o contrato. É. Quando assina o contrato. Isso não gera credibilidade. Depende da letra miúda que a gente está falando. Dentro do contrato. O que ela significa? Letrinha miúda, eu sei que é uma complicação, tem que ler, tem que entender o que está acontecendo, mas ela está ali para te proteger. Essa letrinha miúda, ela vai prever situações que a gente não quer passar, mas volta e meia a gente passa. Se eu fosse, por exemplo, escolher uma letrinha miúda que volta e meia dá problema, mas é muito importante, é a da rescisão. O que acontece quando as partes elas têm que encerrar o acordo, inclusive muitas vezes não amigavelmente. Deu briga. Essas cláusulas de rescisão, elas geralmente vão prever o que acontece com o imóvel, como se vai fazer, por exemplo, numa compra e venda, numa locação, o que acontece nessas situações. Doutor, Bruno, quando a construtora atrasa a entrega, tá? Quais as providências que devemos ser tomadas, tanto nós profissionais corretores, quanto aos nossos clientes? Então, Lu, se você já assinou um contrato com uma construtora, pode dar uma olhada lá que ela colocou um prazo de 180 dias, 6 meses, para que ela possa atrasar em caso de força maior. O que é essa força maior? É para situações fora do controle dela. Então, por exemplo, teve uma greve que atrasou o carregamento de produto, faltou mão de obra, teve uma enchente, problema de intempéries. Esse tipo de situação é justamente prevista em lei. É por isso que a lei dá esse prazo de 180 dias para a construtora, justamente para que ela possa atrasar um pouco mais. Mas a construtora, ela dá aquela mexida no contrato para que ela tenha um pouquinho de direito a mais. Então ela vai dizer, olha, é 180 dias, mas se acontecer tal e tal coisa, eu posso atrasar mais. Ah, mas se eu atrasar mais não tem problema. E daí o consumidor tem que estar muito de olho, porque as construtoras costumam esticar o contrato para além disso. E isso é uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A construtora tem esses 180 dias previstos em lei e mais nada. Quando as construtoras elas atrasam, tá? Qual que é o direito do consumidor? É continuar as parcelas pagando ou tem uma lei, algo que poderia, tá, simplificando isso? Bom, Lu, o que eu recomendaria é que o cliente não parasse de pagar sozinho o contrato, porque isso pode gerar problema para ele, mas sim ele tem direitos. Se a construtora atrasa demais, o cliente tem dois caminhos. O primeiro é pedir o ressarcimento, no sentido de, olha, eu esperava ocupar o imóvel nessa data, se eu não estou ocupando nessa data, a construtora tem que me indenizar. Geralmente é 1%, mas, de novo, como não existe contrato genérico, cada caso é um caso. A segunda possibilidade seria justamente pedir a rescisão. Lembra da letra miúda da rescisão, né? Sim. Pede a rescisão e a construtora é obrigada a te devolver o dinheiro que você investiu no imóvel e você não teve na data combinada. E ao contrário? Assim, a pessoa ela ficou desempregada, né? Ou teve algum um outro, né, problema pessoal. Como que ela pode? Ela perde o imóvel, né? Como que ela poderia estar se assegurando? Eu sei que é triste, problemas acontecem, mas a resposta é não. Ela não pode parar de pagar só porque ela teve por exemplo, perdeu o emprego. Por isso que a decisão de adquirir um apartamento, de começar um financiamento, ela tem que ser uma decisão bastante sólida. A gente tem que entender não só o momento que a gente está, mas o momento que a gente vai estar nos próximos anos. Então, não, ela não perde o apartamento, pelo contrário, ela vai ficar com a dívida. É algo que tem que ser bem, né, trabalhado isso, e pode acontecer, né? Pode acontecer, ninguém está livre. É um risco que as pessoas têm diante de um cenário que estamos, né? E o dia a dia, o pessoal, o cenário nosso econômico também. E o importante é sempre estar vigente a lei. Com certeza. Né? As cláusulas também, né? Você como advogado, qual é a cláusula tanto quanto importante para um contrato de compra e venda? Vai parecer algo que eu vou falar, mas é o objeto do contrato.
eu já vi contrato de compra e venda de imóvel que não tem qual imóvel está sendo vendido. Então, Uau, sério? É mais comum do que parece. Parece bobo, mas eu vou vender o imóvel ali. E aí o fulano tem um imóvel na cabeça, o ciclano tem outro imóvel, vai-se para a justiça e aí que contrato é esse? Que imóvel é esse que a gente está querendo pegar de volta? Eu já falei da cláusula de rescisão, que é a cláusula do... o que acontece se o contrato precisar ser rescindido, encerrado, muitas vezes de forma não amigável. Eu sei que na hora de assinar tá todo mundo amigo, todo mundo ali na lua de mel, mas daqui a alguns anos vai, né? Ainda mais envolvendo construtora. Isso é complicado. E dentro dos prazos e a documentação, ela sendo qual o problema maior que nós temos? Tirar a certidão. Porque eu imagino que quem já adquiriu um imóvel, já pensou em fazer um financiamento, já passou por isso. Certidão disso, certidão daquilo, certidão criminal, certidão civil. Que é muito importante isso. Extremamente importante. Vira um imóvel e a pessoa do avesso. Exato. Né? Mas é importante para que ela tenha segurança do que ela está fazendo. Sim. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você compra um imóvel, mas ele tem uma dívida de IPTU, uma dívida tributária. Aí você vai lá, compra um imóvel, ele está devendo IPTU. Essa dívida do IPTU vai para você. A gente diz que esse tipo de obrigação persegue a coisa e não o antigo dono. Então você herda essa dívida de IPTU e se isso não está no contrato, você ficou com um contrato que valia X mais uma dívida de IPTU. Então aquele 1, 2 dias que o teu advogado te implora para tirar uma certidão a mais, eles são muito importantes. E a ansiedade Presta acaba atrapalhando, né? Presta inimiga da perfeição sempre. Perfeito. Essa segurança das certidões, de você estar lendo também muito bem, né, o contrato, não fazendo por internet, né, ou chat hoje que tem, sabe? É uma segurança porque é um sonho da pessoa, é um investimento dela e estamos aqui para assegurar isso. Com certeza. A gente tem passado por algumas situações em que o cliente chega e fala, eu fiz esse contrato no chat GPT, só dá uma olhadinha aqui. E o contrato é uma maluquice, né? Exato. Um exemplo que já aconteceu. Bom, são vários exemplos que eu poderia dar, mas tem um exemplo que me marcou muito, que foi uma tentativa de salvar um contrato que a nossa equipe trabalhou, que era de um sujeito que ele faleceu, deixou o imóvel para os herdeiros e os herdeiros foram vender o imóvel. Fez aquele contratinho de gaveta, não existia internet na época, então eles fizeram aquele contratinho padrão de gaveta, deixaram. Acabaram vendendo para um imóvel para um fulano, e depois esse fulano foi resgatar o imóvel depois de muito tempo, depois de décadas, e esse pessoal já tinha morrido, já tinha vendido para um segundo, que vendeu para um terceiro. Esse terceiro, ele faleceu também, e aí um quarto comprou o imóvel, tinha uma família estabelecida aqui no Brasil, fugiu com o amante para a Colômbia e ficou a família brigando pelo imóvel. Então estava essa situação maluca. E aí o nosso cliente final queria entrar nessa bagunça toda. Então, com um pouquinho de trabalho ali de tirar as certidões, como a gente falou que é importante, de averiguar o imóvel, a gente falou, olha, né, não dá para... Não pula de cabeça nessa aí não. De vez em quando a gente passa por isso. Né? Claro. Acabou que deu bastante trabalho ir atrás de todo mundo, resolver, puxar a linha de volta e a gente conseguiu fazer a venda, mas foi um trabalho. Esse contrato gaveta ainda existe? Bastante. E como que é feito isso? A segurança disso? Nenhuma, né? Hoje em dia, inclusive, mais do que nunca, esse contrato físico ele não é seguro. Existem contratos melhores, como, por exemplo, aqueles contratos em PDF digital. Parece bobo não ter o papel, mas a assinatura digital ela é muito melhor. Ela mostra onde a pessoa estava, como a pessoa estava, tem-se uma segurança de um terceiro fazendo o que a gente chamaria de reconhecimento da firma, então fica muito mais seguro. Tem contratos hoje em dia, inclusive, que já tem, o pessoal do TI vai saber explicar melhor, eu sou bem leigo nessa parte, mas a gente já coloca no contrato que dia tal, hora tal, cai do dinheiro da conta do fulano para o dinheiro da conta do ciclano, ninguém nem mexe na conta. O próprio contrato, a estrutura do contrato tem isso. Né? A gente chama de estrutura de blockchain. É bem interessante, bem mais seguro. Qual é a dica que você pode passar para os nossos telespectadores de segurança, a compra e a venda? Para compra e venda, eu diria, procure um advogado. Eu sei que é chato, eu sei que ele vai fazer você passar pelo contrato todo, eu sei que ele vai te pedir alguns dias, e eu sei que a outra parte vai ficar buzinando no seu ouvido. Mas é aquele tipo de segurança que depois faz muita diferença, porque
A gente sabe a dor que depois é de anos a pessoa tentando recuperar um valor que vai ser muito difícil ela recuperar ou ficar sem o imóvel. Exato. Eu sempre digo que no nosso escritório, o pessoal que trabalha com contratos, o setor ele é 3 vezes menor do que o pessoal que trabalha com civil. Sim. Porque é muito mais tranquilo e é muito mais rápido mexer no contrato do que depois tentar remediar. Muito mais barato também. Sim, sim, sim. Nesse quadro Casa Aberta, nós estamos preocupados com a sua melhor segurança na compra e venda do imóvel. O Dr. Bruno faz parte desse quadro, vai levar para vocês essa segurança comprando um imóvel, entrando em contato conosco. Por favor, vale a dica, faça contato com o nosso advogado. Dr. Bruno, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aí na próxima semana. Próxima semana, combinado. Levando muitas informações para os nossos telespectadores. Vou adorar estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Voltamos com Se Liga na Lu. Estou aqui com uma pessoa especial. Eu falei para ela assim, venha participar do nosso programa que os nossos telespectadores vai amar o trabalho dela. Ariane, doutora Ariane, psicóloga, mentora. Tudo bem, doutora? Tudo bom, muito obrigada. Um prazer, né, recebê-la. Muito obrigada pela oportunidade, feliz de estar aqui podendo levar informação para os seus telespectadores, digamos assim. E nós vamos, esse programa nós estamos falando de sabedoria. Certo. Viver com sabedoria. Sabedoria vezes inteligência. Nos dias atuais, doutora, como trabalhar essa sabedoria com a nossa inteligência? Certo. Hoje nós temos aí uma enxurrada de informação. Isso não significa que a gente usa essas informações com sabedoria. E eu acredito profundamente que a maior sabedoria não é saber sobre tudo ou profundamente sobre algo. Eu acho que a maior sabedoria que pode nos proporcionar uma qualidade de vida é saber sobre si. Então, quanto mais autoconhecimento, mais você entender sobre você, como você funciona, porque você se autossabota, quais as crenças que estão por trás disso, que tipo de pensamento você nutre por você e como isso faz você se sentir diante de si e da vida. Eu acredito que quanto mais profundo você sabe sobre você, mais sabedoria você conquista para uma vida com qualidade. São decisões certas. São decisões que começam internamente para a gente conseguir levar isso para fora. Aprender com os erros. Sabemos que muitas pessoas, a maioria, temos essa dificuldade. Certo. Tá? Como seria esse envolvimento de aprender com os erros e se admitir? Admitir aqueles erros e aprender com eles. Certo. Eu acredito assim, dentro, né, de tudo que eu estudo, de tudo que eu atendo na clínica, o que eu percebo? Eu percebo que algumas pessoas
por diversos motivos, ela tem um certo apego, certo? Um apego pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Por mais que ela não queira isso, acaba acontecendo. Por que que acontece? Por conta dos padrões internos que ela tem. Então, tudo que ela viveu lá na infância, na adolescência, todas as pessoas, eu, você, nós criamos padrões internos e esses padrões fazem com que a gente responda de alguma forma diante da vida. Então, por isso, eu não quero estar preso, né, a um erro e tal, mas eu acabo me apegando a ele. Como fazer diferente, né? Por quê? Como fazer? Eu costumo dizer assim, que se a gente fica preso no porquê, é como se a nossa mente, o nosso cérebro nos levasse para uma biblioteca imensa. E a gente fica preso nessa biblioteca. Então, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. E você fica ali preso dentro da biblioteca. Quando você se dá a oportunidade de abrir os olhos, você vai para o como. Então, imagine que nessa biblioteca tem uma porta imensa e você se dá o direito de passar por essa porta. Então, eu saio do porquê, de ficar investigando, e eu entro no como. Então, como deixar de sofrer por isso? Como viver de uma forma diferente? Então, quando a gente faz essa pergunta, o porquê é importante para a gente ter o autoconhecimento, sim, mas o como é tão quanto. Então, quando eu faço o como, eu ativo áreas do meu cérebro que se conectam com uma adaptação ao novo e ao crescimento. Então, ao invés de eu ficar preso nesse sofrimento, eu consigo crescer através dele. Como eu faço isso? Isso é ótimo, hein? Muitas vezes, né? Igual tu falou, as pessoas ficam, por quê? Por quê? Não, tem que achar uma solução do porquê. O como. Isso mesmo. Perfeito. E a dor ensina? A dor ensina muito, desde que você não paralise no sofrimento. Dor, todo mundo vai passar. Não tem como a gente passar pela vida ileso de algum tipo de dor. A questão é, eu vou me prender a isso e paralisar diante desse sofrimento, deixar com que esse sofrimento se arraste, ou eu vou desenvolver uma mentalidade de crescimento e tentar aprender algo com essa dor, né? Então, se você estiver disposto a dar espaço para que essa dor exista, sofrer o que você tiver que sofrer, deixar, né, permitir que ela esteja ali, mas se permitir que seja apenas um atravessar e você olhar para o futuro como um crescimento, aí eu acredito que a dor tem muito a ensinar pra gente. A dor é aquele ditado, né? Não é pelo amor, é pela dor. Sim. Esse ditado não sofre demais, não? Olha, depende das crenças que você tem a respeito dele, sim, né? Tem pessoas que têm mais facilidade em já aprender através do amor, né? Então elas têm uma facilidade, elas não precisam passar pelo sofrimento. Sabe aquela coisa que a avó ou os pais pegam e tenta passar de ensinamento para o filho? Sim. Tem filho que acata, fala, vou aprender com os erros que eu já sei que essa pessoa passou. Então ela aprendeu através do amor. Só que tem aquele teimoso, né? Fala assim, o outro falou que vai sofrer, mas eu dou conta, eu vou fazer diferente. Provavelmente essa pessoa vai ter que aprender na dor. Como transformar desafios em aprendizagem? Certo, transformar desafios em aprendizagem. Eu acredito que tem 3 pilares, tá? Um é o autoconhecimento, o segundo seria você ter uma ótima regulação emocional e, em terceiro, um propósito. O que isso se conversa? Por que isso é importante? Quando eu consigo desenvolver autoconhecimento, então eu me conheço profundamente, sei como eu funciono, como eu me saboto, como que eu faço para crescer. Então, que estado que eu tô quando eu consigo alcançar um ápice do crescimento? Regulação emocional, eu deixo de reagir às situações, eu começo a escolher ações que eu quero ter diante da vida. Então é como se você você trouxesse o poder para você, você não fica à mercê do que acontece, você traz o poder para você, certo? Então me conheço, regulo as minhas emoções
e tem um propósito, e eu consigo alinhar esses 3 pilares, eu acredito que daí sim é alcançável. E o equilíbrio de tudo isso para uma aprendizagem? Eu acho que isso vai conquistando durante a vida, né? De você estar disposto a investir tempo, dinheiro, energia em cada um desses 3 pontos, e não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. E eu acredito que também não tenha um fim. Sim. Então, eu acredito que é uma crescente aí que vai acontecer. Então, existe uma fórmula para uma vida equilibrada? Existe uma fórmula para uma vida equilibrada? A fórmula eu não sei te dizer se existe, né? Porque senão a gente escrevia um livro lá e todo mundo ia ser feliz. Todo mundo ia ser equilibrado. Mas eu acredito que se você sustentar os seus pilares, é mais fácil de você alcançar isso. Doutora, como que é essa sustentação dos pilares? Certo. Através do conhecimento mesmo, dessa disposição em você estar entregando para si um tempo para você mesmo, né? Fazer uma terapia, uma meditação, ter convívio social saudável. Então, você trazer para sua vida oportunidades de você se conhecer e de você viver isso na prática. Isso é uma carência grande. Hoje em dia, eu acredito que sim, né? Se você parar para analisar assim, o tempo de tela que as pessoas têm vendo absolutamente nada, que é aquele monte de informação que não serve para muita coisa, só para ocupar a mente, né, e estressar. Então, se você ver esse tempo e comparar o tempo que as pessoas usam para o bem-estar delas, para a qualidade de vida delas, para buscar esse crescimento, é muito discrepante. Tipo, as pessoas passam muito mais tempo em tela, e a maior parte das pessoas, do que buscando esse desenvolvimento pessoal. E qual o tratamento indicado, assim, o seu dia a dia? Qual que é a dica que você poderia nos passar? A minha dica é você não se julgar. Quanto menos você se julgar, se criticar e você se abrir para se conhecer de verdade, encontrar o teu ponto de luz e o teu ponto de sombra, entender como você funciona de forma aberta, você vai conseguir encontrar talvez alguma resposta ou alguma forma nova de se olhar, uma forma mais amorosa e gentil com você mesmo. Então, o amor interno. O amor interno, o amor próprio. Isso Obrigada. mesmo. De nada. No próximo bloco, vamos falar com a doutora, vamos continuar com a doutora Ariane. Olha, é especial poder levar isso para os nossos telespectadores, né? Essas informações valiosas, esses cuidados que temos com vocês. Obrigada. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Viver com sabedoria é você se posicionar também na sua vida profissional. Estar bem com o seu profissional. Estou aqui, né, com a doutora Ariane, fazendo parte desse programa, levando um pouco de informações para vocês. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigada. Vamos lá, né? Vamos lá. Abrir informação. Informações é tão preciosa, né? Sim. Conhecimento. Sim. Acho que a causa de todas as pessoas, né? É o conhecimento. Conhecimento. Né? E não guardar para si, né? Poder entregar para as pessoas. Sim, com certeza. Eu digo assim que são até nas escolhas profissionais. Sim. Né? Você ter esse conhecimento para poder, né, ter a sabedoria para escolher o seu lado profissional. Isso mesmo. E que nem tudo é dinheiro, né, doutora?
Dinheiro é muito importante, né? Mas não dá para ficar apenas com o dinheiro, né? Sim, sim, sim. O sucesso é só financeiro? Eu acredito que talvez para algumas pessoas ela tenha essa visão, mas será que lá na frente ela vai ter essa mesma conclusão? Eu duvido um pouco disso. Sim. O dinheiro ele é importante, né? O dinheiro ele nos dá liberdade, ele nos entrega conhecimento, se você souber utilizá-lo, né, para si. Ele traz também muitas oportunidades que você fica ali na dependência de ter esse dinheiro ou não. Mas o sucesso, eu acredito que se ele ficar conectado apenas com dinheiro, vai sempre ter algo faltando. Ou aquilo vai te sugar de um tanto que você não sobra para o restante da sua vida. Não Sim. sobra energia, não sobra vontade, não sobra muita coisa. Então, eu acredito que é uma construção que você vai fazendo e você vai se aprimorando, aonde o dinheiro acaba sendo um resultado daquilo que você está entregando, né? E não necessariamente só uma troca, né? Entrego e vem o dinheiro. Não, mas sim um resultado. Ter um A coisa vai propósito. acontecendo. Isso mesmo, um propósito. Porque, assim, eu vejo, quando a pessoa não tem um propósito, ela não consegue seguir. Sim. Então, na sua vida pessoal ou profissional, até mesmo no profissional, Sim. né? O que você está passando para outras pessoas. Uhum. Eu acho que é um pouco da tua verdade, né, que você Isso. entrega quando você tem um propósito, né? Sim, Você exatamente. consegue entregar a verdade e as pessoas percebem. Como tomar decisões nos dias atuais? Certo. Quando a gente está falando na vida profissional, às vezes as decisões que você toma numa empresa, dependendo do teu cargo, dependendo do que você faz, muitas outras pessoas vão depender daquela decisão que você tomou. Então aí não é sobre só uma decisão que vai interferir na sua vida, né? Você tem a responsabilidade ali de vida de tantas outras pessoas, de tantas outras famílias. Sim. Então eu acredito que se você não está bem emocionalmente, se você não está bem com a sua própria vida, você acaba tomando decisões que não sejam tão saudáveis, digamos assim. Existe um termo na psicologia que ele se chama zona de contribuição real. O que envolve essa zona de contribuição real? São 3 elementos. É ali onde você tem uma contribuição, né? Então você, através do seu propósito, você consegue entregar uma verdade para pessoas. Só que não é qualquer coisa, são necessidades que essas pessoas têm e aquilo é valorizado por essas pessoas. Então eu não estou entregando qualquer coisa, eu estou entregando algo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quando isso se alinha, então ali a gente pode dizer que você está saudavelmente bem para poder tomar boas decisões. Porque se isso está desalinhado, cai produtividade, criatividade, a pessoa já não vai fazer aquela entrega que ela poderia fazer. E isso estando alinhado, ela consegue se manter criativa, produtiva e ter boas decisões, né? Ter acesso a essas boas decisões. Qual o momento que podemos insistir ou recomeçar? Oh, que pergunta! Eu costumo dizer assim, quem começa algo tentando, eu vou tentar, e já perdeu força, né? A pessoa vai tentar. Os primeiros obstáculos que tiver ali, ela já vai desistir. E aquela pessoa que ela vai fazer, então ela vai fazer até conseguir, essa sim está mais próxima do sucesso, porque não tem nenhum obstáculo, ela sabe que vai ter obstáculos, mas não tem nenhum obstáculo que vai pará-la. Ela vai ter um obstáculo, ela vai tentar de novo e ela vai fazer. Agora, qual que é a linha tênue ali, né, de eu continuar fazendo e de eu ver que, tá na hora de eu repensar isso daqui. Eu acredito assim, que quando você insiste e aquilo tá te entregando um resultado, ainda que não seja o resultado satisfatório, aquele que você quer receber, mas você vê que aquilo tá em evolução,
Eu acredito que é um caminho de você continuar. Sim. Agora, quando você se pega em algo que está te frustrando, não está funcionando, você não muda o jeito de fazer as coisas, você fica ali repetindo sempre da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados ou piores. Você se torna um apegado àquele negócio, um apegado àquela profissão, um apegado àquilo. Quando que eu percebo que eu tô apegado? Quando você insiste só porque você já dedicou muito tempo àquilo, só porque você dedicou muito dinheiro àquilo, muita energia naquilo, e daí você se apega, você não quer desistir daquilo ou não tem coragem de tomar a decisão de começar algo novo. Então, se você não se dá essa oportunidade de refletir o que está te mantendo naquilo, você perde um pouquinho desse discernimento, dessa sabedoria em saber desistir ou continuar. E como sair desse casulo? Desculpa, não entendi. Como sair dessa linha de conforto? Não é conforto, eu quero dizer assim que se você está lá insistindo em algo e se frustrando por algo que não dá certo. Certo. Tá? Isso está virando o quê? Frustração. Sim, aham. Tá? Como sair desse movimento? Certo. Aí a gente vai falar de padrões de repetição, né? A gente pode se conectar, as nossas relações, seja com pessoas, com animais, a relação que a gente tem com a nossa casa, a relação que a gente tem com o dinheiro. Então, todas as relações, tudo aquilo que eu me relaciono, eu crio uma conexão. Essa conexão, ela pode acontecer pela nossa luz, que é a nossa essência, aquilo que a gente tem de mais puro, ou pela nossa sombra, que são esses padrões de repetição não tão saudáveis, que vieram através de traumas, de dor, de sofrimento e que não foram bem resolvidos. Então, eu tenho que ter daí a gente vai falar de novo de autoconhecimento, eu tenho que ter um autoconhecimento suficiente para entender o que está me conectando com esse negócio ou com essa profissão que não está dando certo. É a minha luz, é a minha essência? Provavelmente não, se não estaria fluindo. Ou é algo que é da minha sombra, que é uma dor, que é um trauma, que é uma repetição de padrão. Então, quando eu desenvolvo esse autoconhecimento, consigo começar a identificar, né? Vou trazer um pouquinho de relacionamento. Você tem uma relação que te traz problema, muita briga, muita confusão. Provavelmente vocês não estão conectados pela luz. Vocês estão conectados pela sombra um do outro. E se é conexão com sombra, é mais difícil de desvincular ainda. Então, quando eu desenvolvo um autoconhecimento suficiente para entender isso, eu começo a identificar, opa, o caminho não é esse, tô pela sombra, deixa eu olhar para isso daqui, daí vai para terapia. Não tenta ver sozinho. E é possível conciliar, assim, esse equilíbrio, tá? Pessoal com profissional? É difícil, né? É difícil, mas eu costumo falar assim, que a gente tem várias áreas da vida, pelo menos umas 11 aí, tá? 11 áreas da vida. Se eu consigo enxergar a minha identidade, elas se interligam, e elas se interligando, ainda existe uma identidade minha ali, é porque eu tô no caminho certo. Quando eu vejo essas áreas da vida, eu não consigo ver muita interligação entre elas, e eu tô meio perdida ali naquele meio, uma tem minha identidade, outra eu nem sei se tem, aí é para parar para olhar o que está acontecendo. Então, eu acredito que a sabedoria, ela nos traz a oportunidade de você decidir como você vai viver a sua vida. E quando você não tem essa sabedoria, que você fica à mercê, que você está ali só no teu automático e tal, você perde essa capacidade. E nisso, você perde a sua identidade. Você fica perdido. Certo? Então, eu acho que a sabedoria, eu acho que o maior presente que ela nos entrega é a gente poder escolher como viver a nossa vida. Vamos observar muito isso. E observando essa sabedoria interna, descobrimos o ser maravilhoso que somos. Que lindo! Obrigada, doutora. De nada. Gratidão, querida. Ariane, qual que é a lição que a vida te ensinou? Olha, eu acredito que a vida me ensinou, a primeira lição foi a escolha da minha profissão. Eu não sabia porque eu estava escolhendo. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com psicologia, eu entendi que eu precisava dela.
como pessoa. Então, através desse crescimento, o que eu pude entender até o momento? Que o nosso estado de consciência, ele nos dá liberdade. E a coisa mais importante que a gente pode ter é uma liberdade interna. Então, quanto mais livre internamente eu sou, mais próximo da felicidade eu estou. Esse acho que foi o meu maior aprendizado. Gratidão. Gratidão, obrigada. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Seja bem-vindas à Isa Vasques Concept, uma loja tão sonhada, idealizada por mim. Eu, como consultora de imagem e estilo, hoje tenho o maior prazer em convidá-las para virem conhecer a loja. É uma loja que veste do PP ao plus size, uma loja que veste todos os corpos, todos os estilos, todas as cartelas de cores. Eu, como consultora de imagem e estilo, estou sempre aqui para poder auxiliar vocês nas escolhas. Você que ainda não fez um teste de coloração pessoal, você que não sabe sobre o seu estilo pessoal, esse é o grande diferencial aqui da nossa loja. Uma consultora de imagem e estilo te dando dicas e truques de estilo para o seu dia a dia. E, inclusive, temos um presente para vocês que estão nos assistindo. O valor do teste de coloração, ele será 100% revertido em compras aqui na loja. Então você vem, descobre as suas melhores cores, faça a sua coloração pessoal, montamos alguns looks para vocês aqui na loja e você leva o valor do teste 100% em roupas para casa. Então eu te convido a conhecer a Isa Vasques Concept aqui no Champanhar Express Mall, na Martim Afonso 2910, loja 14. Participando, está junto com o Se Liga na Lu. Ai, que legal! Né? E assim, tá preparada? Estou. Agora vamos fazer toda essa consultoria, né? E essa transformação aqui na apresentadora, no Se Liga na Lu. Você, minha amiga, fica ligadinho, porque vai ter muitas coisas legais. Vamos lá? Vamos? Então vamos. Bom, Lu, então vamos lá. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o teu teste de coloração pessoal. Tá? Certo. Qual que é o sentido, qual que é o objetivo de um teste de coloração pessoal? Entendermos quais são as tonalidades das cores que nos favorecem, tá? Tem muita gente que acha, eu até brinquei com você hoje já sobre o preto, tem muita gente que fala, Isa, o preto é uma cor básica, o preto é um neutro que combina com tudo. O preto não é considerado um neutro, o preto não tem em todas as cartelas, tá? Das 12 cartelas que eu tenho, apenas 5 eu tenho o preto. Então, tá? essa é mito de... É mito. É mito. É mito. Quando a gente fala que o preto emagrece, que o preto combina com todo mundo, que o preto é um básico,
Não é verdade, tá? O teste de coloração... Eu coloquei esse vestido aqui antes da transformação como básico. Exatamente. Tem muita gente que entende, que acredita que o preto funciona para todo mundo, mas a gente passando os tecidos, a gente vai ver e eu vou te explicar esses detalhes, né, mais a fundo para você entender. Mas muitas vezes, quando a gente coloca um preto, a gente fica com uma aparência um pouco mais cansada. Se você não tem o preto na tua cartela, tá? O preto e o branco são essas duas cores que eu não tenho em todas as... o luto? Não é que ele imite o luto, na verdade. O preto, ele tem características, né? Ele tem uma característica de uma cor mais escura. Ele tem a característica de uma cor mais intensa, mais brilhante, tá? Certo. E às vezes você não tem essa característica na sua beleza de cor intensa. Às vezes você não tem essa característica, né, na tua beleza, porque aqui, ó, na nossa beleza, no nosso rosto que vai refletir. Se eu coloco uma roupa aqui, uma peça aqui, de uma cor com características que não combinam com a minha, não bate, tá? Então, eu no meu caso, eu tenho preto, mas, por exemplo, se eu não tivesse o preto e eu colocar uma roupa preta, me dá uma aparência mais cansada. Tá? Então, falando do preto em específico. Agora, das outras cores, o que eu vou mostrar aqui, ó? Por exemplo, só para você entender. Essa é uma cartela de primavera. Aí, vamos lá, eu vou pegar uma de verão. Olha a diferença das cartelas. Então, ó, esse é um amarelo de primavera, diferente com um amarelo de um verão. Que é diferente de um amarelo de outono. Que é diferente de um amarelo de inverno. Você entendeu? Ó. Olha. Ó. Tá vendo? Né? Amarelo. Sim, amarelo. Sim. Ó. Você tá vendo? Então, é isso que nós vamos analisar agora. Quais são as suas características de beleza natural, de pele, o teu nude, se é um nude quente ou frio, para que a gente chegue na tua cartela, para que você saiba quais são as tuas cores que te favorecem. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Vamos começar? Vamos, então, vamos lá. E aí, Lu, o que acontece? Então, eu vou colocar esse tecido cinza em você pra gente neutralizar o teu preto, tá? Que você está de preto. Outra questão também que a gente fala muito na coloração, no teste, é em relação à tonalidade do nosso cabelo e também a nossa maquiagem. Dá licença, tá? Sim. Então, por exemplo, quando a gente entende sobre a nossa cartela, dentro de cada cartela, a gente vai encontrar também as maquiagens, ó. Tonalidade de batom, de blush, de tudo. Então, a gente vai entender se esse vermelho vai funcionar para você ou não. Olha só. A gente vai entender se a tua tonalidade de ruivo do seu cabelo tá correta ou não. Essa eu vou. Essa daí eu vou ter que. Eu vou te dar um direcionamento aqui sobre a tua tonalidade do teu cabelo. Exato. Mas aí a gente vai ter pauta para mais, mais programas e para explicar também para os seus telespectadores sobre a tonalidade certa do cabelo e também sobre visagismo, que aí a gente vai entrar com o Ralph, que é um parceiro de trabalho meu, que ele é incrível, ele é maravilhoso, e quando eu tenho uma cliente que eu vejo que a tonalidade do cabelo dela não está dentro da cartela, isso a gente falando em harmonia, tá? Certo. Harmonia visual. Harmonizar, para harmonizar a tua beleza, para te deixar clássica, para te deixar jovial, para te deixar mais bonita, mais empoderada. Sim. Que é diferente de um objetivo de imagem. Ai, eu sei que não tá na minha paleta esse ruivo, mas eu quero usar. Tá tudo bem, né? Eu, por exemplo, eu tava com meu cabelo super claro, super loiro. Ele tá fora do meu contraste pessoal, ele não é o meu natural, mas eu queria. Só que eu sabia que com aquela tonalidade de cabelo eu precisava muito mais da maquiagem para me levantar. Senão eu ficava com uma aparência mais cansada, tá? Sim, então vamos descobrir a sua cartela. Vamos lá. E aí a gente finaliza depois com todos os detalhes, tá bom, Lu? Ótimo. Ó, o que nós vamos falar? Eu falei para você que nós vamos analisar 3 características da cor dentro da tua beleza, tá?
primeira delas é a profundidade. Aqui eu tenho cores claras Certo. versus cores escuras, certo? Exato. Vou analisar em você o que fica melhor. Tá. Qual que harmoniza em você? Clara ou escura? Lu, então aqui. Aqui eu tenho cores mais clarinhas. Eu não vejo te favorecendo tanto. Você tá sem maquiagem, você me falou, só passou um batom, tá tudo certo. A gente consegue ver pelo teu rosto. Não gosto muito de você com cores muito claras. Ó. Como te realça. Exato. Tá? Aham. Olha aqui. A impressão que a pele fica até mais clara, né? A impressão que a pele fica clara, que dá, parece assim que a gente passou um corretivo. Exato. Que a gente fez aquela, né, aquela pincelada. Sim. Né? Vamos fazer de novo para o pessoal ver? Certo. Olha como isso te favorece. E olha como a clarinha te deixa um pouquinho mais pálida, mais apagadinha. Exato. Tá? Por mais que você esteja com batom, a gente consegue perceber no rosadinho da bochecha, ó, como te dá saúde. Sim. Tá bom? Então, ó, na profundidade, a gente entende que pra você, cores um pouco mais escuras. Exato. Certo? Tá certo. Beleza. Agora, Lu, a gente vai pra segunda característica da cor, que é a intensidade, tá? Tá. Então, a gente vai entender cores intensas. Aqui eu tenho cores intensas. Certo. Tá? Tá. Versus cores suaves. Vamos ver. Achei chique? Vamos entender melhor aqui. Calma lá, tá? É muita coisa, né, Lu? Sim, sim. Então, é muito detalhezinho. Por isso que é legal quando E assim, o teste de coloração é muito importante dizer que tem muitos que fazem na internet e tal, só que a gente precisa de uma luz correta. Certo. A gente precisa olhar, né? Existe o teste online? Existe. Eu, Isa, não. Só faço presencial, porque eu gosto que a cliente veja ali os detalhes. Exato. Né? Como a gente viu agora há pouco. Como te deixou mais apagada. E agora, vamos ver a intensidade. Ó, eu achei que isso aqui marcou um pouquinho o seu olho. Veja. Tá? E o que acontece? Ele deu uma iluminada. Ah, iluminou. Sim. Só que ele iluminou muito. E aí, quando ele ilumina muito, ele marcou... Ele marca os olhos. Os olhos, exato. Parece que o olho fica mais... profundo. Ó. Como deu uma aliviada. Sim. Ele ficou uma pele mais limpa, Lu. Tá? Exato. Às vezes a gente fala, ai, nossa, vai ficar lindo o intenso, maravilhoso. Só que marcou você. Isso aqui é lindo, incrível, é uma cor maravilhosa, mas a cor é bonita. Sim. Mas não combina com a tua característica de pele. Te deixou laranjada. Exato. Tá? Laranjada com olheira. Exato. Não é? Te deixou mais alaranjada, com olheira. Então, assim, ele é muito. Sim. Não te deixou clean, não te deixou classuda, tá? Tá. E a ideia da coloração é isso aqui, ó. Clean, classuda. Tá bom? Exato. Combinado? Você, Isa, é maravilhosa. Amiga, obrigada. Tá? Então, essa parte do intenso, ela é mais... É muito engraçado, porque todo mundo fala, ai, mas eu gosto. E tá tudo bem gostar e tá tudo bem usar. Mas eu sempre falo uma frase que, assim, a gente não tem que usar uma roupa onde as pessoas olhem pra gente e falem, nossa, que roupa linda. Não, ela tem que olhar e falar, nossa, como você está bonita. Entendeu? Assim. Então, essa é a ideia. É você, né? Exato. A coloração é pra você entender que aquela cor faz sentido com a tua característica de pele. Exato, tá bom? Tá. Então, só explicando. Como começou essa paixão pela moda? Então, Lu, eu comecei na pandemia, eu tinha um bar, né, com meu irmão, enfim. E aí,
algumas amigas com loja, e eu comecei a fazer fotos para elas, como modelo, influenciadora, porque as lojas fechadas e elas precisavam vender, né? As lojas precisam vender. E, enfim, eu comecei, então eu me dividi entre o bar e as lojas. Uma amiga, consultora de imagem e estilo também, a Feristal, me convidou para um projeto chamado do PP ao GG, onde a gente, ela é PP e eu GG, então a gente mostra que realmente a moda é para todas, né? Então a gente mostrava lojas e marcas que atendia esse público todo, porque realmente hoje a maioria das pessoas GG ou plus size que se diz com dificuldade de encontrar a moda, né? Mas o PP também é uma dificuldade. Nem todas as lojas atendem o PP, nem todas as marcas fazem o PP. Então também é uma dificuldade. Então com esse projeto a gente passou por várias marcas e aí fui indo. Aí o Ralph, meu cabeleireiro, meu parceiro maravilhoso, falou: você precisa se tornar consultora de imagem. Aí eu fiz a formação, aí eu fiz a especialização de coloração, que é a minha paixão. Me especializei também no público plus size, que é um público que eu adoro trabalhar, adoro empoderar mulheres, né? Que eu falo que não é por conta de um formato corporal que elas não podem se vestir bem. Então esse é algo assim que eu deixo muito bem claro. E aí, como consultora, aí sou modelo plus size também, de algumas marcas aqui de Curitiba, inclusive Vivan, Jaqueline Borges e tal. E aí surgiu a oportunidade da loja, onde é só um plus, né? Então as minhas clientes, eu já atendo elas na consultoria, já faço a coloração, faço análise de estilo, biotipo, faço closet delas na casa delas, e agora eu visto elas aqui. Então, isso é muito legal, é um combo. As clientes que vêm na loja, elas têm essa vantagem de ter uma consultora, né, de imagem. Eu tenho a Rê também, que me ajuda aqui na loja, que ela é maravilhosa, ela tem uma noção incrível de combinações. E é isso, a paixão surgiu daí. Olha que legal, né? Viu só? E é tão bom a gente ser apaixonada, né? Muito. Eu falo que hoje eu sou realizada. Exato. Na minha profissão. Que legal. Sou realizada mesmo. Vamos finalizar? Vamos lá. Bom, Lu, então, o que você achou? Eu Gostou? adorei. Nossa. Olha só. Olha a diferença do... Pois é. E quando eu te dei a blusa, você fez uma carinha assim meio... Exato. Não sei se eu vou Eu pensei gostar. assim, uma básica. Exatamente. Né? Ver uma camisa, mas olha essa básica, olha o caimento. Essa que básica, foi. ela é uma das suas cores, da sua cartela, Lu. Exato. Tá? Exato. Então, ela tem exatamente as características da sua beleza natural, tá? Então, por conta disso que ficou tão harmônico. E ainda a gente trouxe o detalhe do lenço, que eu amarrei aqui, mas poderia amarrar na cintura, enfim, né? E isso é indiferente. Também tenho as cores do lenço aqui nos teus, ó. Então, a cartela é legal, ó. Aqui eu tenho rosinha, aqui eu tenho o teu azul. Então, isso aqui... vai ser muito importante você carregar com você para que você realmente entenda. E o que eu sempre falo para as clientes é o seguinte: a gente precisa provar no corpo para a gente se ver, né? Porque às vezes a gente olhar e falar, não gostei. Mas coloque. Porque a gente às vezes não está acostumado. Você mesma agora prova disso, né? Sim. Você está acostumada com o seu preto, com roupas um pouco mais diferentes, por conta também do seu estilo, tá? Certo. Que também é pauta para um outro programa que a gente pode falar um pouco. O que eu queria falar também do detalhe, que a gente escolheu a calça marrom para Lu, que o marrom é o neutro dela, tá? A gente não tem o preto como neutro mais, mas a gente vai montar um look com uma saia preta. Por que a saia preta? Porque a saia, a calça é a parte de baixo, tá distante aqui do rosto dela, que é aqui que vai refletir nessa diferença quando a gente usa as cores corretas, tá? Aqui, falando em relação a formato corporal, a gente fez na Lu hoje, a gente fez o teste de coloração pessoal na Lu, tá? Mas existem outras etapas de consultoria, onde a gente analisa também formato corporal, né? Então, a gente faz uma análise do seu biotipo e a gente faz também uma análise de estilo pessoal, tá? Qual que é o teu estilo pessoal? Qual a imagem você quer passar? Você, como uma apresentadora de TV, você precisa estar um pouco mais elegante, um pouco mais empoderada, mas, ao mesmo tempo, você tem um estilo
diferente, talvez um estilo um pouquinho mais sensual no seu dia a dia de vida. Você não precisa perder o seu estilo de essência. Certo. A gente vai se adequar ao teu momento.